O câncer de pênis é uma doença muito grave e totalmente evitável. E muita gente tem muita curiosidade para saber o que acontece quando alguém tem um câncer de pênis, quando é submetido a uma cirurgia com amputação parcial ou amputação total do membro. Hoje você vai saber sobre a doença e sobre como fica a vida de quem é submetido a esse tratamento. Eu sou o Dr. Kleuber, eu sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia e você está no Universo Oncologia. Eu convido você para fazer parte do nosso canal, porque quando você faz parte do nosso canal, você leva esse conteúdo a mais gente que precisa. Basta você se inscrever, ou clicar aqui embaixo, ou apertar com o dedo no botão de inscrever-se. É o mais importante, porque assim o YouTube, ele entende que esse conteúdo é importante e ele leva a mais pessoas. Então você vai fazer parte disso. O câncer de pênis é uma doença maligna e que dá, obviamente, em homens. E ela começa como? Como uma feridinha. E por que as pessoas vão ter câncer de pênis ou não? A causa mais comum é a falta de higiene. É a falta de lavar de forma adequada o pênis. Isso acontece devido a muitas razões, mas a má higiene, a principal razão é a fimose. A fimose é quando o prepúcio ele fica escondendo a glande, que é a ponta do pênis. E com isso, a pessoa, o homem, ele não consegue higienizar, ele não consegue pôr o pênis para fora e fazer a higienização correta. Por isso que essa doença acomete principalmente homens em torno de 60 anos de idade. Outras causas também estão ligadas ao câncer de pênis, além da má higiene. Falta do uso de preservativos, o vírus, HPV, uma história familiar de câncer de pênis, imunossupressão quando a defesa está baixa e outras causas mais raras. Então, como começa isso tudo? O câncer de pênis começa por uma proliferação de esmegma. Esmegma é um tecido, uma substância branca que o pênis produz na parte interna do pênis. Isso vai machucando, vai virando uma ferida. E aí o homem, geralmente ele é mais difícil, ele tem vergonha, ele não gosta de falar para ninguém, ele não gosta de procurar auxílio, e ele vai numa farmácia, compra uma pomada, vai em um outro amigo, recomenda outra coisa, passa alguma planta em cima, e quando ele chega no hospital, geralmente no serviço, ele já está com a doença avançada. Então essas feridas, né, que não cicatrizam, no começo elas não doem, e com o tempo elas vão ficando extremamente dolorosas, de acordo com que elas acometem o órgão. E a doença vai evoluindo a tal ponto que começa a formar gânglios, ínguas na região da virilha. Então a doença espalha do pênis para ambos os lados da virilha. Isso mostra o quão grave é o câncer de pênis. O câncer de pênis, o mais comum, é o carcinoma espinocelular. E ele cresce muito rápido, ele produz metástases muito rápido. Então, como que é feito o diagnóstico? Geralmente o paciente chega no centro de câncer já com esse diagnóstico, ele faz o diagnóstico na cidade de origem. Mas os casos, eles geralmente chegam muito avançados, com doença ocupando mais de 1/3 do pênis. No mínimo isso. Eu já atendi casos que eu fui operar, que quando a gente foi para fazer a cirurgia de amputação, o pênis literalmente quebrou, ele fraturou, ele era só doença. Então, por vários motivos que a doença já chega em estágio avançado. Vergonha, falta de conhecimento, falta de procurar um médico, falta do serviço público funcionar, é o que eu sempre falo, se for possível, não dependa exclusivamente do serviço público de saúde. Mas o diagnóstico é basicamente o seguinte: o paciente chega, tira um pedacinho para ver, é uma biópsia, e se confirmou carcinoma espinocelular, como eu disse, é o mais comum, nós temos que fazer o tratamento. É importante o médico olhar sempre a virilha do paciente, olhar sempre a virilha, ver se não tem íngua e fazer todos os exames para confirmar o diagnóstico e fazer corretamente o estadiamento.
o que é o estadiamento? O estadiamento é ver qual que é o grau de evolução da doença, quanto que ela avançou, quanto que é o grau de 1 até 4, o estadiamento. Vai de 1, o tumor mais precoce, até o 4. E como essa doença é no trato higiênico-urinário, é importante o médico, no seu diagnóstico, ele também investigar o trato urinário, investigar o rim, investigar a bexiga, investigar os testículos do homem. Feito o diagnóstico, a gente tem que programar o tratamento. Se tiver íngua, que é linfonodo na região da virilha, o que é habitual de ser feito é a cirurgia no pênis, que o tratamento é cirúrgico, não adianta fazer quimioterapia e radioterapia, tem que fazer primeiro a cirurgia, faz a cirurgia no pênis e depois usa por 60 dias ciprofloxacin, um antibiótico, porque essas ínguas podem ser infecciosas, porque a doença está ulcerada, está com mau cheiro. Eu já tive alguns doentes, 2 doentes, que chegaram inclusive com miíase, com verme no pênis. Chegam nessa situação. É uma coisa difícil. A gente fica chateado do homem chegar daquele jeito, né? E eles chegam geralmente com dor, muito triste, né? Muito com medo do que vai acontecer. Então agora eu vou falar a segunda parte, o que acontece, qual que é o tratamento, o que a gente faz nessa situação do câncer de pênis e o procedimento cirúrgico envolvido. O tratamento do câncer de pênis, ele geralmente pode ser aplicado quando está no comecinho, algum creme ou pomada, que eu não vou entrar nisso agora. Vamos falar para doença maior que 1 centímetro. No câncer de pênis, o tratamento é cirúrgico. É muito difícil, eu já vi paciente que tirou o lado da glande, só a pontinha da cabeça do pênis, mas a doença geralmente volta. O que é habitual de ser feito é a penectomia, parcial ou total. Literalmente, cortar o pênis, ou cortar uma parte aqui, ou cortar inteiro. Sempre quando é possível, a gente tenta preservar alguma parte do pênis para a vida social e até para a vida sexual do homem. É possível sim ter sexo e eu vou explicar como que isso é feito. Se for feita uma penectomia parcial, a gente corta aqui, deixa a uretra dele mais comprido, que é o canalzinho que faz o xixi, que é como se fosse um canudo, e verte ele por fora. Então ele vai fazer xixi saindo pela ponta do pênis aqui. Fica com um ponto aqui, ponto de cá e faz xixi por aqui. Com a penectomia parcial, a vida do homem obviamente fica melhor. Ele faz xixi igual o amigo que vai no banheiro, ele consegue, como eu disse, talvez ter a vida sexual ainda, então fica melhor para ele, porque ele consegue segurar no pênis. O que é difícil quando o homem não consegue isso. Se for feita a penectomia parcial, a nossa equipe aqui sempre tenta manter um pouquinho do pênis, mas às vezes é impossível, porque você tem que tirar o tumor, que é a doença, e uma parte saudável para ele não voltar, para não recidivar. Esse é um princípio de cirurgia oncológica. É necessário você tirar o tumor com margem de segurança. Imagina uma manga podre, que tem um podre desse tamanho. Você tem que tirar em volta aqui, tem que tirar tecido saudável, porque se não tirar tecido saudável, naquela região tem célula que não dá para a gente ver olho nu, são resíduos celulares microscópicos. Então a doença pode voltar no local. Então a gente tira com essa margem. E a gente fala para deixar um pouquinho de pênis, o mínimo possível, que o paciente chegue até o final, ele consegue, porque ele consegue urinar em pé. Em alguns pontos não. A gente tem que tirar a uretra, o canal da urina daqui de cima, e sair debaixo dos testículos, em cima do ânus. O que para o paciente é muito desagradável, porque ele tem que fazer xixi sentado. Para um homem isso é muito difícil. Então o câncer de testículo, ele é um conjunto de muitas coisas ruins. A doença agressiva acomete a parte sexual do homem, né? Muda o modo de vida do homem,
Então fica muito difícil para o homem encarar tudo isso. E o homem, a gente vê que ele é um pouco, entre aspas, mais frágil que a mulher. A mulher, ela encara melhor o tratamento, ela encara mais, ela tem mais facilidade. O homem, ele desaba mais fácil. Então isso aí é muito difícil para o homem. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer amputação de pênis, você tem que fazer a amputação e trocar as luvas, trocar o material, porque só aquele material que, se manipular outro local, brota, impregna célula e pode ter recidiva no local que a gente usou o material. É um tumor agressivo, com alto risco de metástase. Ele pode dar metástase principalmente para o pulmão, para o fígado também, tá? Para os linfonodos, para a região da virilha, como eu já disse. E dentro disso tudo, qual que é o mais importante? A higiene. E essa higiene é importante a mãe ensinar ao filho também, a sua criança. Porque essa criança um dia vai crescer. E saber que a fimose, né, essa pele que está sobrando, que não consegue expor a glândula inteira, ela é realmente perigosa. Porque um homem que ela não consegue expor toda a glândula, que é toda a cabeça do pênis, ele consegue ter relação sexual, só que ele não consegue higienizar. Então agora vamos chegar na relação sexual. Como é que é a relação sexual de alguém que teve câncer de pênis? Como que é a sensação para o homem? Basicamente, o homem tem 3 estímulos na hora da relação com a mulher: o olhar, a dilatação da uretra bulbar e a sensibilidade. Então vamos pelo olhar. Para o homem é importante ver. Segunda coisa, a gente tem de um lado a bexiga, aqui no meio a uretra bulbar e aqui o pênis. Então quando a uretra bulbar, que está no meio, que ela dilata, ela contrai, o homem tem a ejaculação. Então a uretra bulbar é importante nessa ejaculação e no final das contas, no prazer do homem. E mesmo o homem cortando o pênis, ele pode ter naquela uretra, quando é penectomia parcial, que ficou, nem que seja um pedacinho, aquele canalzinho ali que ficou exposto, o canal do xixi, ele pode causar no homem a sensibilidade. E nesse momento, esse homem com 60 anos de idade, geralmente, ele tem uma parceira da mesma faixa etária. E algumas pacientes minhas, elas referem que ficou até melhor. Por quê? Porque elas têm um efeito da menopausa. Na menopausa, a mulher diminui a complacência da vagina, ela diminui a lubrificação. E algumas delas até falaram que ficou melhor depois que foi feito a penectomia. E isso é muito importante para o homem, para ele não deixar no seu íntimo a sensação que ele tem de ser homem, de masculino, de ter relação sexual, mesmo tendo amputado uma parte do pênis, de poder, por exemplo, ir num jogo de futebol e na hora de fazer xixi ele fazer lá naquele banheiro comprido com todos os amigos, de não ter que sentar numa privada, mas sobretudo dele poder viver. Isso é o mais importante, a vida. É necessário então que ele faça o diagnóstico precoce, que ele descubra rápido, que ele não fique dando bobeira de passar pomada, creme, né, de mandinga, para ver se aquela feridinha some, porque não some. Ele começa com uma parte branquinha. Hoje eu tive um doente assim, ele vai perder a ponta do pênis, porque já está com carcinoma in situ, carcinoma invasivo e está com líquen, com doença inicial. Então é isso, é importante o homem se cuidar para não ficar com câncer de pênis avançado, porque o tratamento é doloroso, além da cirurgia ser mutilante, e ainda tem que enfrentar a quimioterapia, enfrentar a radioterapia, enfrentar o medo da doença não voltar, porque, como eu disse, é agressivo, ele pode voltar com metástases no pulmão, metástases no fígado, metástases linfonodal. Então é bem importante tudo isso. Então eu espero, de alguma forma, ter contribuído. Se você sabe alguém que tem essa faixa etária, que talvez esse vídeo vai ser útil, compartilha, passa para ele.
compartilhe pelo WhatsApp, marca um joinha aí, tá bom? E se inscreva no canal, que o canal aqui a gente tenta produzir conteúdo novo toda semana e quem sabe um dia, todo dia. Para se inscrever no canal não paga nada, é gratuito, é só clicar no pretinho, tá legal? Nós temos um site também, www.universooncologia.com.br. Lá tem um texto que eu coloquei, que eu fiz hoje, e vocês podem ter acesso lá e ter uma leitura mais detalhada de tudo isso que eu falei. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aqui no Universo Oncologia.